Olá, eu sou Lícia Carmona, CEO da Etel. Estamos hoje aqui em Milão, na nossa galeria, na Etel Milano, durante a Semana de Design de Milão, o famoso I Saloni e Fuori Saloni, que desse ano especialmente está acontecendo em setembro. E é com muito prazer que eu recebo Inês Cucinelli, filha do grande designer português Daciano da Costa, que agora faz parte da coleção Etel. Inês, seja bem-vinda, apresente-se, conte um pouco para nós sobre você e sobre seu pai, Daciano da Costa. Obrigada, Lícia, é um prazer estar aqui hoje. É uma emoção, depois dos anos em que procurei Etel como referência daquilo que era a minha expectativa neste projeto de internacionalização do ateliê Daciano da Costa e as obras do meu pai. Sou uma das 5 filhas do Daciano, CEO do ateliê Daciano da Costa, fundado pelo meu pai em 1959, e passados 8 anos da sua morte decidi manter a sociedade com este propósito de homenagear a sua vida e o seu trabalho. E encetei esse projeto com o objetivo de comunicar, valorizar e internacionalizar o seu trabalho e a sua obra. E é um enorme prazer, de facto, poder estar aqui hoje na Galeria Etel em Milão, consigo, a apresentar estas coleções selecionadas dentro daquilo que foi o tema da Tributo à Cor aqui em Milão este ano. Este ano aqui em Milão nós estamos apresentando a mostra nomeada Prisma Colore, então um tributo às cores, para depois desses 2 anos muito difíceis, quase 2 anos que tivemos, fazer um retorno, uma volta com essa energia, com essa beleza. E ninguém melhor do que o trabalho de Daciano, que foi um designer completo, o mestre e o pai do design português, que trabalhou brilhantemente com as cores, Inês, para fazer parte dessa exposição curada pela Maria Cristina de Verô. Conta um pouco mais o que era design para o seu pai, o que era design para Daciano da Costa. Bom, então eu vou passar a outra pergunta. Assim, posso dizer também, falar um pouco, tinha aqui mais ou menos preparada, quem é o Daciano da Costa? Sim. E porquê Daciano da Costa é considerado o pioneiro do design em Portugal. Ele reclama para si a profissão de designer, tem uma formação em pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, mas abandona para se dedicar ao design de interiores. Há 3 áreas de atuação do Daciano que fazem dele essa figura ímpar no design em Portugal. A primeira é a arquitetura de interiores, em que ele, com a sua grande obra da Universidade de Reitoria de Lisboa, trabalha com arquitetos e ganha entre os seus pares essa projeção e essa credibilidade. Porque na altura os arquitetos, na verdade, trabalhavam e faziam mobiliário, mas não consideravam essa atividade suficientemente distinta e autónoma. E o Daciano, sim, acredita e reclama e diz que desvalorizou essa perspectiva e acredita que o design tem que ser uma atividade autónoma. E, portanto, não há dúvida que essa primeira vertente da arquitetura de interiores, com essas grandes obras públicas em que ele começou, depois começou a trabalhar em estreita colaboração com arquitetos, teve vários projetos de arquitetura de interiores que hoje em dia podemos encontrar em Lisboa, a Fundação Carlos Gulbenkian, o Centro Cultural de Belém, o Hotel Penta, o Hotel Altis, o Hotel... e por aí fora, há muitíssimos. Mas tem uma segunda vertente que é a de design industrial. Ele inicia a sua participação como metalúrgica da Longa, em 1960, introduz o gabinete de estética industrial, com os sistemas de automatização de produção e o projeto de produto, ou seja, ele introduz as práticas de sistematização da produção e passa então a ser considerado o designer industrial, ou seja, a terceira vertente é finalmente porque é professor e introduz no curso de arquitetura da Faculdade de Lisboa o ensino do design, dando uma extrema relevância à cor, porque ele introduz o ensino da cor no currículo do programa de design da Faculdade de Arquitetura. E, portanto, a cor para ele era, de facto, era um tema de grande estudo. Aliás, tem uma biblioteca e tem os alunos, daquilo que se recordam mais, era, de facto, o estudo da cor que fazia parte desse currículo no primeiro ano de arquitetura. Que fantástico! É que não é
Não é por acaso, aliás, é com muito propósito que nós convidamos, que nós estamos honradas de trazer o trabalho de Daciano da Costa para a coleção Etel. Eu queria ressaltar aqui mesmo um pouco a importância do papel do Daciano, porque é importante o trabalho do seu pai, Daciano da Costa, fazer parte da coleção Etel, onde a coleção Etel nós reeditamos e foi dedicada há mais de 30 anos, formamos a maior coleção de design brasileiro, de todos os grandes nomes de Niemeyer, Alina Bobbadi, Salzo Pinha, Zanini, e ainda essa semana faremos um grande anúncio de um outro grande designer modernista para fazer parte da coleção. E nos últimos anos a Etel inaugurou uma segunda vertente, que é a coleção internacional. Também com os mesmos princípios curatoriais, olhando para o passado, para o presente, para o futuro, e o passado reeditando os modernos. Então, Daciano da Costa é o primeiro designer moderno não brasileiro a fazer parte da coleção Etel, e muito nos orgulha ser português, um país, Portugal e Brasil, onde temos grandes laços afetivos, grandes laços históricos, e com um trabalho tão robusto do seu pai. Esse trabalho que você acabou de colocar brevemente sobre as 3 vertentes, a vertente de professor, a vertente de design industrial, a vertente artística do design completo. Então, eu queria que você ressaltasse, além dos pontos que ele já está, os pontos históricos, pode estar, este trabalho do seu pai. O que mais você pode nos contar sobre o Daciano da Costa? Bom, eu gostaria de responder à pergunta que fez sobre o que era o design do Daciano da Costa, e tinha aqui, tomei algumas notas sobre aquilo que para ele era de facto importante. E vou usar as palavras dele, porque ele dizia que o design teria que contribuir e melhorar o cotidiano das pessoas. Para ele era uma questão ética e moral. Sim. E ele usava muitas palavras familiar e inesperado. Então tem uma frase que diz o seguinte: os objetos são os vestígios dos modos de vida em cada época e em cada sociedade. Por isso os bons objetos são sempre familiares e inesperados. E o objetivo do design é exatamente propor às pessoas objetos que elas possam entender e usufruir. Sim. Esse fator, como ele dizia, dar um pequeno toque do excepcional, trazendo alguma criatividade para cima, daquilo que são objetos que as pessoas também conseguem entender com o chamado trivial. Sim. E, portanto, é estabelecer essa relação entre o excepcional e o trivial, como ele costumava dizer, eram palavras muito comuns no vocabulário. Para além de que ele acreditava que o design prestava um serviço à sociedade, era sobretudo aquilo que ele mais entendia, que de facto era o contributo dele perante uma sociedade, entender, e uma estreita relação também com os operários e aquilo que eram as capacidades de cada um para poder perceber e entender desde a criação até à produção. Portanto, haver esse trabalho muito próximo entre designer e artesão. Sim. E dizia muitas vezes que a resolução dos problemas do ambiente humano implica sempre uma componente moral. É isso que distingue o design das outras atividades artísticas. De resto, a produção de objetos vem de uma longa tradição artesanal e aproxima-se da própria arquitetura. Então, essa era muito a postura de Daciano, e considerado por muitos o pai do design, mas justamente por ter esta visão muito abrangente e passar um pouco para estas áreas, como a Alicia disse, que é os interiores, a indústria e o ensino. E o papel fundamental do que é o entendimento que hoje se tem, né, Inês, tem dito isso muito, do papel do design. Que no fundo os designers são os grandes tradutores das necessidades humanas, das necessidades das sociedades em objetos. Então, ao mesmo tempo que seu pai colocava isso dos objetos, vindo do uso cotidiano, ou seja, como um tradutor para entender as necessidades e as mudanças, sobretudo, da sociedade, traduzidas em objetos. Esse é um ponto muito importante e quanto atual é a obra de Daciano da Costa. E uma outra frase importante que você colocou, que gostaria de destacar, porque também faz muito um paralelo e tem uma relação muito íntima e próxima com o design brasileiro, é que os objetos são ao mesmo tempo inesperados e familiares. Sim. O design brasileiro, dito por Wall Street Journal, numa belíssima matéria anos atrás, ele colocou que o design brasileiro, como conjunto de obra, como escola, era ao mesmo tempo familiar e fresh, inesperado. Familiar porque foi feito com a participação de europeus. O design moderno brasileiro começa com a
participação dos europeus. Nós temos Claro. Terreiro vindo de Portugal, Zalzupin vindo da Polônia, Vina Bobardi vindo da Itália, Varchavchik da Rússia, e essa bela relação com os brasileiros, com os grandes mestres brasileiros que ali já estavam, como Oscar Niemeyer, como Sérgio Rodrigues, como o próprio Zanini Caldas. Então, o seu pai, como português, colocando isso de uma forma muito bonita, anos atrás, hoje ainda é tão atual, é tão forte essa relação com o que é a escola de design brasileiro. Então, para nós realmente é um orgulho tê-lo junto aos seus pares brasileiros. Eu queria aproveitar, Inês, e te perguntar algo que eu sei que você compartilha das nossas opiniões também, você tem feito, está à frente desse trabalho no ateliê da Sandra Costa, da importância das reedições para manter viva o legado e a memória, e que nos contasse um pouco sobre os estudos das tapeçarias penta e as fragmentares, quer dizer, como precisamos entender que esses estudos não foram produzidos antes, foram estudos. Eu queria que você contasse primeiro sobre a importância das reedições, a sua visão sobre isso, e depois sobre as tapeçarias penta. Então, na verdade, a importância das reedições é, no fundo, prolongar, não é, e reescrever a história do design português. E eu acreditei quando olhei para o trabalho do meu pai, e houve um exemplo muito importante que nos deixou no último ano da sua vida, que foi este trabalho com o Remo Cúrase para a Casa da Administração. Para mim foi um fio condutor de eu entender que o Daciano podia existir noutras obras que não nas dele e para aquilo que era. E portanto foi engraçado, foi não só perceber que as reedições poderiam ser uma forma de comunicar e valorizar a sua obra, como também extrair, e com esta lógica curatorial de cada obra, aquilo que podiam ser os objetos e peças de mobiliário que poderiam contar uma história, podiam contar essa história. E em relação ao estudo de Penta, é de facto engraçado porque mostra também um pouco aquilo que o Daciano não estabelecia barreiras entre o design de produto e o design de comunicação. E portanto, quando intervia numa obra, nós vimos, e é o caso do Hotel Penta, uma intervenção a todos os níveis. E as tapeçarias Penta tinham esse sentido de funcionar como sistema de comunicação para os olhos dos elevadores. Então nós fomos buscar, antes desse sistema, portanto temos aquilo que foi desenvolvido para o Hotel Penta, mas tínhamos os estudos iniciais, que fazem parte agora desta coleção, editada em primeira mão, que estão aqui agora, podem ver aqui alguns na galeria, que eram os pequenos estudos que ele tinha desenvolvido, mais na vertical, que eram os estudos gráficos, no fundo era o grafismo na arquitetura, e pareceu-nos muito interessante. E foi uma vontade que tive de materializar e perceber se isto podia funcionar também um pouco como pano de fundo na apresentação do mobiliário desse ano. Era uma espécie de pano de fundo que tinha e que dava um pouco aquela noção e aquela dimensão do Daciano, não se focar apenas no design de produto, mas também saltar e não ter essas barreiras com o design de comunicação. E portanto, na verdade, começar com estas tapeçarias significava quase aquilo que ele dizia que era o design total, que era envolver as pessoas num ambiente total. E eu estou realmente contente por estar aqui, não é, com a Lisa e a apresentar em primeira mão esta coleção das tapeçarias Penta Estudos. E quando nós separamos estudos é porque estes estudos nunca foram produzidos. E depois os fragmentos, que foi então aquilo que foi adotado para a sinalética do Hotel Penta, que marcava os pisos de cada andar, não é, daquele hotel, com estas tapeçarias que resultam num grafismo, não é, muito impactante daquele hotel. Foi uma das primeiras tivemos uma lógica curatorial de selecionar então todas as obras, cronologicamente, desde os anos 60 até 2005, que foi a Casa da Música, autonomizar peças e objetos de cada uma das obras, criando linhas. A linha Penta do Hotel Penta, a linha Alvor do Hotel Alvor, a linha Reitoria da Universidade da Reitoria Técnica de Lisboa e por aí fora. E portanto é uma espécie de inverter, porque há uns anos a comunicação não existia. E Portugal é o que é, não é? E esta ponte com a Itália, esta ponte entre Portugal e o Brasil, de certa forma afetiva, porque é a única forma das pessoas conseguirem trabalhar. Esta facilidade com que nós nos conhecemos e como as coisas vão naturalmente acontecendo sem pressa, com seriedade, como nos caracteriza, de podermos agora trabalhar em conjunto todas essas linhas e dar um corpo
é esta comunicação e trazer o Daciano ao mundo e reescrever a história do design português. A história do design português. Que é, com o Brasil. Com o Brasil. Porque, de facto, quando havia aqui uma pergunta que faziam sobre aquilo que eram os pontos comuns dos grandes designers brasileiros do Daciano, eu acho que o grande ponto comum é que pertencem à mesma geração. Sim. Para além de que vão beber aos princípios do modernismo internacional, mas dão um sabor local. Sim. E é isso que é interessante e que se observa e conseguimos reconhecer e identificar em algumas peças destes grandes designers brasileiros e portugueses. Sim. E essa cultura que é importante trazer para cima da mesa. E manter. Obrigada, Inês, foi um prazer. Boa sorte, bem-vindo da Daciano da Costa. Obrigada. Obrigada, Elissa.